Mesmo que um ruído não signifique um perigo imediato, nosso organismo reage como se fosse. As glândulas suprarrenais liberam hormônios de estresse, uma resposta natural do corpo que se prepara para lutar ou fugir. O coração bate mais rapidamente e a pressão arterial aumenta. As reservas de gordura e açúcar são bombeadas para o sangue para fornecer mais energia. Por outro lado, o sistema imunológico e a digestão quase param. Quando esse estado de alerta persiste, prejudica a nossa saúde, causando pressão alta, excesso de açúcar no sangue e colesterol, precursores de doenças cardiovasculares que podem levar a um ataque cardíaco. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 pessoas na Europa é regularmente exposta a ruídos capazes de causar danos ao organismo. Quase não existem dados sobre outros continentes, mas o problema não é apenas europeu. O Instituto de Acústica da Universidade Técnica de Dresden, no leste da Alemanha, analisa quando um som é considerado desagradável, ou seja, é um ruído. Em um passeio virtual de carro, este professor avalia que tipos de ruído incomodam os participantes da pesquisa. O laboratório acústico é completamente isolado, e isso inclui o chão coberto por uma rede. Praticamente nenhuma onda sonora é refletida aqui. As condições permitem aos cientistas medir o ruído com muita precisão e verificar o que nos afeta. As frequências mais altas chamam mais a atenção e, por isso, são mais problemáticas para nós. Também há variação de tempo. Somos muito sensíveis às variações de tempo. Se ruídos ou fontes de ruídos forem muito variáveis, e, por exemplo, se um trem sempre passa a cada 15 minutos, mas não tem um som contínuo, isso é ainda mais problemático para nós. O ruído é medido em decibéis, uma unidade de pressão sonora. Quanto maior a pressão de uma onda sonora, mais forte o som. 90 decibéis são suficientes para apagar uma vela. Um alto-falante também gera ondas sonoras. Neste caso, percebemos uma diferença de 10 decibéis, como o dobro ou a metade do volume inicial. E não é apenas a pressão sonora que é decisiva, mas também a frequência. Ela indica a rapidez com que as ondas sonoras são emitidas sucessivamente. Nós, seres humanos, somos especialmente sensíveis a frequências mais altas, entre 1 e 5 kHz. É por isso que existem diferentes formas de avaliar ruídos. A escala dBA leva em consideração a audição humana. Ruídos em frequências bem audíveis são classificados como especialmente incômodos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ruído máximo emitido no tráfego rodoviário deveria ser de 53 decibéis em média por 24 horas, e não ultrapassar 45 decibéis à noite. Na Europa, essas diretrizes são excedidas em muitas estradas, de acordo com a OMS. Etwa 4% Algo em torno de 4% das ocorrências de doença arterial coronariana, principalmente o ataque cardíaco, se devem ao ruído no trânsito. Ou seja, cerca de 50 mil mortes por ataques cardíacos seriam causadas por causa do ruído do trânsito. É hora de impor limites mais rigorosos. Pois é, e sobre esse assunto a gente vai falar agora com o Marcos Holtz, lá no Brasil. Ele é vice-presidente de atividades técnicas da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no Futurando. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é sobre a legislação brasileira. A lei impõe limites de emissão de ruídos? Bem, olá Maurício, olá pessoal do Futurando. Aqui no Brasil a gente tem aí uma legislação federal, mas ela é mais voltada para estabelecimentos comerciais, indústrias, né?
que você pode fazer uma medição e saber se o nível de ruído está excessivo ou não. No caso do grande vilão, que a gente já sabe por documentos da Organização Mundial da Saúde, que é o tráfego rodoviário, transporte de trens e aeronáutico, a gente não tem ainda legislação específica tratando desse assunto. Algumas normas estão em desenvolvimento, né? E São Paulo acabou tendo aí uma nova lei que institui a elaboração do mapa de ruído da cidade. Esse mapa, assim, incluindo todos os modais de transporte. Então, provavelmente, a lei já foi promulgada em 2016, já tem alguns anos, e tem um limite até de 7 anos para a lei, o mapa de ruído estar todo pronto. A partir desse mapa, todo o diagnóstico pode ser feito e a gente consegue saber onde a população está ali mais exposta aos ruídos e ficando mais doente em função desses ruídos. Marcos, você já citou aí alguns exemplos, mas a minha próxima pergunta, então, é para justamente saber qual ruído é mais problemático no Brasil. Aliás, quais ruídos, né? Na reportagem que a gente exibiu há pouco, a gente viu vários exemplos aqui da Europa e eu queria saber de você aí do Brasil. Então, a gente tem a questão do ruído, ela é muito proporcional à dose, né? Então, às vezes tem ruídos que são muito incômodos, mas você não tem aquela exposição por tão longo tempo. Você imagina uma pessoa que mora na cabeceira de um aeroporto, que todas as noites acorda em função de uma decolagem, um pouso que acontece. Ou alguém que mora próximo a uma rodovia e tem aquele estresse contínuo e não consegue nem identificar que está submetida aí a esse estresse. Então, os casos mais graves são os casos de dose maior, de exposição por um longo maior de tempo. E somente através de ferramentas de diagnóstico, como mapas de ruído e monitoramentos de longo termo, que você consegue identificar onde que essa dose é maior. Por isso que esse projeto de mapa de ruído é tão importante para o país. Queria então também te perguntar sobre possíveis soluções. Você já disse aí, uma delas é o mapa. A hora que ele estiver pronto, então a coisa melhora, pelo menos aí em São Paulo. Isso, porque com o mapa pronto você faz os planos de ação, né? Então, os planos de ação, por exemplo, a cidade de São Paulo tem um planejamento de comprar veículos elétricos, ônibus elétricos, para renovar sua frota. Então, como a transição vai ser longa e vai ser comprada aos poucos, esse mapa de ruído permite que você consiga ver onde que tem mais gente exposta, onde tem mais gente com uma dose alta de exposição à poluição sonora, para priorizar o investimento nessas áreas, né? Marcos, gostaria de te agradecer muito pela disponibilidade, falar aqui com a gente do Futurando. Qualquer novidade, entre em contato então, que a gente conta aqui no programa. Logo, já tem, quem quiser ver, já tem na internet o www.mapaderuidosp.org.br. A Proacústica mapeou o centro de São Paulo, está bem interessante, tem um mapa dia e noite. Já dá para dar uma ideia de como que vai ser esse futuro mapa aí. Eu que agradeço o pessoal do Futurando e nos vemos. Tá bom, Marcos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, tchau.